Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RD Medicine Podcast. Hoje a gente vai bater um papo aqui, eu e Mari Montbeller, sobre os benefícios e desafios de fazer residência nos Estados Unidos. Bom, eu sou suspeito para falar, mas eu de fato enfrentei desafios também, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse podcast. Então, sejam todos muito bem-vindos. Rafa, um prazer como sempre. Então, assim, hoje a gente vai falar da verdade. Lado bom e lado ruim, porque tudo tem dois lados. Não o lado ruim, né? Mas os desafios. Sim. Então, vamos começar falando do que é bom? Vamos. Quais são os benefícios gerais, assim, que você acha de ser médico nos Estados Unidos? Eu gosto muito de falar desse tema, né? Eu me sinto muito confortável de falar por ter feito residência nos dois países. Então eu enfrentei o lado do residente, do R1, do R2, do R3, nos dois países, né? E eu fiz residência no Brasil num lugar bom, até que foi no INCA. Então, assim, como é um programa nacional de saúde, recebe muita verba, né? Então eu fiz anestesiologia ali e eu lembro que a gente tinha bastante recurso. Mas independente, assim, o carrinho de anestesia era mais moderno, a gente tinha recursos, assim, que não tinha em outros lugares, coisas, assim, muito modernas que acabou de lançar nos Estados Unidos, a chefia conseguia trazer, era bem legal de recurso, tá? Porém, uma palavra me salta, assim, a cabeça, que é a organização, tá? Então, a parte de organização e a parte acadêmica, que tem a ver com organização também, elas são incomparáveis, né? Outra coisa que me salta a cabeça é o preparo mínimo, é a barra mínima dos staffs, dos attendings. No Brasil é muito heterogêneo. Eu tinha attendings, staffs geniais. Eu tinha outros que eram verdadeiros técnicos de anestesia, mal sabiam o que estavam fazendo. Estavam ali repetindo uma técnica, fazendo o que eles fazem há muito tempo, sem saber por que estão fazendo aquilo, não tem teoria nenhuma. Enquanto nos Estados Unidos, qualquer attending ali, a barra é alta, tá? A barra é alta. Então, o que educacional e de preocupação com o seu conhecimento e o seu crescimento em base de conhecimento é muito grande nos Estados Unidos. Não vou nem falar de oportunidade de pesquisa. Oportunidade de pesquisa é incomparável, não tem nem comparação. Eu, particularmente, não sou um pesquisador, não me identifico muito com pesquisa, gosto mais de assistência, de ensino. Porém, se eu quisesse ter publicado inúmeros artigos, é só me envolver, porque tem muito projeto de pesquisa acontecendo. Agora, o que eu amava eram os morning reports nos Estados Unidos. Todo dia de manhã tinha uma sessão de meia hora para discutir casos, às vezes um challenge case, sabe? Então, meio-dia tinha aula todos os dias. Então, é normal você almoçar assistindo uma aula. Então, de manhã você já acorda com o morning report, que é a discussão de caso. Meio-dia, aulinha. Então, se você só seguir aquilo ali, a carga teórica que você tem... E, cara, são momentos sagrados. Mas o paciente... Cara, quem está de plantão está responsável por aquele paciente. Aquele momento que é um teaching moment, ele é sagrado, sabe? Então, os alunos têm que estar ali presentes, valorizar aquilo ali e gera muito, muito aprendizado. Já no Brasil, além dessa heterogeneidade dos attendings, acaba sesse muito solto esse momento de ensino, tá? Vira e mexe, tinha uma aulinha organizada, ou então mesmo que se propusesse ter uma vez por semana, às vezes não tinha, não era tão boa assim. Então, é muito desorganizado, tá? Quando eu cheguei na residência nos Estados Unidos, eu recebi no celular, num sistema, num aplicativo, todo o schedule do ano inteiro. Olha só. E a gente tinha ali, a cada mês, o que eu tinha que escolher depois férias e tal. Mas assim, eu logo recebi um schedule do ano inteiro. E eu entro no aplicativo, eu sei qual é o colega meu que está de plantão agora, que está responsável por qual setor agora. Então isso é uma coisa muito organizada. Outra coisa que eu amei na minha residência é uma coisa chamada Tiger Connect, que é um aplicativo de comunicação intra-hospitalar, intra-residência. É tipo um WhatsApp que é HIPAA compliant, né? HIPAA é o negócio da proteção dos pacientes, né? E ali, por exemplo, eu tô com um paciente, eu quero falar com um neurocirurgião on-call. Eu boto aqui neurosurgeon, aparece quem tá on-call, não é o nome, é o papel, é o role. Então qualquer um me acha e eu acho qualquer um. Se eu sou senior resident da enfermaria tal, que é por time lá, então se eu sou o senior resident da Purple Team, eles não precisam saber procurar Rafael Duarte, eles vão procurar a Senior Purple Team e vão falar comigo imediatamente, estou precisando mandar um paciente para vocês. Então é muita organização, eu achei isso fantástico. Dentro desse tópico que você falou sobre a residência no Brasil, Uhum. o que eu sinto, porque eu faço residência no Brasil, então assim,
Tem as vantagens, claro, mas eu sinto que o residente, ele é uma mão de obra barata. Muito bom esse ponto. Ele é colocado ali para ganhar um salário ínfimo, sim, comparado com o tanto que a gente preparou, eu acho muito pouco. Ainda mais para se sustentar, por exemplo, em São Paulo. Não Cara, impossível. Você obriga a pessoa a trabalhar demais, fazer trabalho extra. E às vezes não dá. Tem residência, por exemplo, ortopedia, que a carga horária é absurda. Sim. Também é outro ponto, né? E a pessoa não consegue fazer plantão a mais. Então, por um salário que eu não acho justo, sim, dentro do contexto, e é colocado para tocar serviço. Pra ficar fazendo o serviço, assim... o chefe não quer fazer isso. Põe um R1 pra fazer, põe um residente pra fazer. Não tem a pegada acadêmica. É verdade. Não tem aquele momento de ensino, aquela coisa de você é médico, ok, mas você é um residente, vem aqui aprender. A carga teórica é baixa. Então, muitas vezes, o residente aprende no dia a dia e aprende muita coisa errada. É verdade. Não tem aquela pessoa que fala assim, não, esse aqui é o teórico, vem cá que eu vou te mostrar. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta no Brasil, que nos Estados Unidos... Não é assim. Não é assim. Quando eu acompanhei a residência lá, que eu tive essa oportunidade... Eles mandam a semana, assim, o schedule da semana, o que vai ter. Espetacular. A residência ideal seria aquela que tem alguém te supervisionando e acompanhando o seu desenvolvimento e que vai te soltando aos poucos conforme você pode e conforme o caso também. Porque às vezes você está num momento até avançado da residência, você é um PGY3, né? Que nos Estados Unidos a gente fala Postgraduate Year 3, mas você não é capaz de fazer determinada coisa ou lidar com o caso daquela complexidade. Né? Às vezes até uma situação ética, às vezes até uma situação psiquiátrica. Né? Então, quem está supervisionando tem que saber quem é o supervisionado, a capacidade dele, o background... e não pode prender e fazer tudo pela pessoa, afinal você está formando um especialista, né? E também não pode largar a pessoa para fazer o que ela quiser. Então, o equilíbrio é a chave de uma boa residência. E isso é perfeitamente equilibrado nos Estados Unidos, né? Então, você vai recebendo mais e mais responsabilidade ao longo dos anos, mas em nenhum momento eu estive não supervisionado. Eu posso ter mais liberdade, autonomia, até liberdade com quem está me supervisionando, que pode ser um fellow, que pode ser o meu attendant de internal medicine, né? E ele que me conhece, a gente conhece o nosso sistema de trabalho ali, eu posso tomar algumas decisões sozinho, mas eu sempre estou supervisionado, sempre. Se é uma coisa mais séria, eu imediatamente posso contactá-lo, posso ligá-lo, posso mandar uma mensagem pelo Tiger Connect, ou ele vai estar presente junto, né? Então, acho que é isso. Em relação à carga horária que você comentou, nem à noite, tá, Mari? Nunca. Nem à noite nos night floats, que a gente chama, você não fica sem supervisão. Impossível, não tem como. Aqui é comum você ficar sem staff. Não tem como você ficar sem staff. À noite, cara, coisas tenebrosas acontecem à noite no hospital. Então, você não pode ficar sem supervisão, né? No meu caso, eu já tinha muita experiência com paciente grave, com critical care, mas mesmo assim... Por respaldo legal, eu gostava muito de ter alguém que assinava por mim ou comigo, tá? Por alguma decisão. Então, isso é muito importante. Carga horária, né? Carga horária e salário, né? Eu acho que são pontos importantes. A remuneração é um ponto interessante. A remuneração nos Estados Unidos vai ser ali em torno de $4.000 líquido por mês, né? Com uma pequena variabilidade, menos ou mais, né? E aí, o quanto isso é suficiente para você viver bem... Depende do estado, né? Em geral, é muito suficiente. Porque você tem que pensar também que o residente, muitas vezes, ele é uma pessoa sozinha, assim. Agora, muitos residentes estrangeiros se mudam com família, né? Que foi o meu caso, né? Aí é um pouco mais apertado, tá? Esse aí, então, puxando pelo lado dos desafios, é um pouco mais apertado. Então, se você tem uma reserva do Brasil, você pode puxar ali $500, $1.000 a mais do Brasil por mês para complementar. Eu acho que $5.000 casa perfeito para sustentar uma família de 2 filhos, tá? Esposa e 2 filhos. Lembrando que, em algumas ocasiões, o cônjuge também pode trabalhar, depender do visto e da conjuntura familiar, dos filhos estarem na escola o dia inteiro ou não, né? Lembrando que a criança pode estar na escola a partir de 5 anos de idade, ela tem direito à escola integral gratuita, né? Então, mas em geral é um salário bom, que dá para você viver bem. Se você vai para o Midwest, vai ali para o meio dos Estados Unidos, Kentucky, Mississippi, Texas, são lugares com custo de vida muito baixo, tá? Oklahoma. Então, o residente até compra uma casa, às vezes vale mais a pena do que alugar. Sim. Porém, se você vai para Califórnia, se você vai para New York,
aí já é muito mais caro. Mas geralmente esses lugares pagam até um pouco mais. New York, a residência é comum pagar $6.000 e tudo mais. Você vai acabar morando fora de Manhattan e viajando para Manhattan para fazer residência, né? E aí tem a questão do trânsito, enfim, entra na questão dos desafios. Carga horária, cara, eles são muito enjoados com carga horária. Muito enjoados. O que é bom pra gente, né? Assim, é a sua obrigação, mas é bom porque não vai exceder aquilo. Não é uma carga horária baixa. E, aliás, residência é residência em todo mundo. É o período de treinamento. Sim. Tu vai ralar. Imersivo. É a sua formação ali, cara. Vale a pena. Parece que nunca vai acabar. Mas vai. Acaba, entendeu? Então, assim, são 60 a 80 horas por semana. Mas jamais vão exceder 80. Nunca, né? Então, eles são muito organizados com isso, com essa questão legal. As residências são muito acompanhadas e metrificadas nos Estados Unidos, né? Então, qualquer coisinha que eles saiam fora do trilho, isso pode prejudicar o programa, sério. Então, e outra coisa que é muito legal nos Estados Unidos, com a preocupação com o wellness do residente, que eles chamam, sim. né? Que a gente tá ali ralando no dia a dia, assim, tô preocupado com o wellness, a gente tá aqui ralando pra caramba, mas é estressante a residência. Muito. Mas eles fazem um balanço entre rodízios mais puxados e menos puxados. Quase todas as residências são assim. Então tem um sistema que é 4x2, tem um sistema que é 6x2. Um sistema 4x2 significa que você vai passar 4 semanas no rodízio mais puxado, 2 semanas no menos puxado, para você descansar. Muitas vezes nesse rodízio menos puxado você chega às 9, sai às 4, não tá dando plantão. O ritmo de trabalho é mais leve. No caso da Internal Medicine, é o outpatient. Uhum. Então você faz inpatient, você vai CTI, enfermaria, que é super puxado, ou você faz o outpatient, que é super tranquilo, você vê às vezes 3 pacientes de manhã, fica lá batendo papo, vê 5 pacientes, aí almoça, entendeu? Sai mais cedo. Então, isso é muito legal. Essa preocupação de maneira que você organize uma série de residentes. No meu caso, o programa de Internal Medicine era gigantesco, né? Eu fiz no Einstein, na Jefferson. Eram mais de 30 residentes por ano. Então, eles têm essa preocupação de criar a escala de maneira que eles puxem e soltem, puxem e soltem. Eu acho isso interessante, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de residente tem que sofrer. Mas assim, é extremo. Tanto é que a gente teve casos aqui no Brasil de residentes de uma especialidade inteira largarem porque estavam fazendo 100, 120 horas semanais. Sim. Isso é desumano. Foi na ortopedia, né? Foi na ortopedia. E acho que foi aqui em São Paulo, se não estou enganado. Então, assim, eu acho que residente tem que se dedicar intensivamente, mas sofrer, eu acho que passa do limite humano, assim. Verdade. Orgânico. E sobre remuneração, a gente tem que lembrar que $4.000 e R$4.000, o poder de compra é muito diferente, né? Então, apesar de ficar apertado com uma família e tal, eu acredito que é manageable. Diferente daqui, que se você estiver em São Paulo, R$4.000 é muito difícil. Sim. É muito difícil. Muito difícil. Então, impossível. É impossível. É impossível. E pelo tanto que a gente trabalha aqui, fica muito desproporcional. Mas então, eu queria te fazer uma pergunta sobre benefícios, a questão de valorização dos médicos lá fora, porque aqui a gente está passando por um período, não sei se você está acompanhando nas redes sociais, de muita violência contra médico. Meu Deus, tá tendo muito isso aqui. E uma coisa que está sendo negligenciada pelo CFM, enfim, pelos órgãos públicos, está sendo muito negligenciada e está acontecendo muito. Como que é essa questão do respeito lá? Sim, muito importante essa pergunta. Antes, só fechando a questão da remuneração, porque eu pensei numa coisa aqui, porque no Brasil você vai ganhar R$3.500, R$3.800, eu não sei como que é a bolsa. São R$4.106,09, só que tira o INSS, então fica os R$3.800. Você vai acabar dando plantão por fora, né? Eu fiz residência no Brasil, trabalhando pra caramba por fora. Era professor de um grande curso para residência no Rio de Janeiro, então dava plantões, era bem puxado, porque a residência é puxada e ela é supposed to be, né? Mas quando você junta tudo que você tem que fazer por fora, realmente você passa a trabalhar mais de 100 horas por semana. Cara, o índice de burnout, de, depressão, de ansiedade é gigantesco, né? É uma coisa que a gente precisa falar sobre. Nos Estados Unidos, você fica meio que quase que impossibilitado de trabalhar fora, porque você não pode dar plantão em outra instituição. E atualmente teve uma atualização muito legal, que era só permitida para o visto H, mas que o visto J também pode dar plantão extra na sua instituição a partir do segundo ano. Que legal. Geralmente, quando ele dá um plantão extra de 12 horas, ele ganha $1.000 por aquele plantão. Então, isso é uma notícia boa. O cara pode sim complementar a renda, de maneira que ele faça plantões extras, $1.000 por um plantão.
E isso já é pouco, tá? Isso é porque é o residente, porque o plantão nos Estados Unidos paga $250, $350 por hora de plantão. Então, 1 hora de plantão nos Estados Unidos vale mais do que um plantão inteiro no Brasil. Sim. Pensa bem. Então, tem essa forma de complementar também a partir do 2º ano de residência. Atualmente, até o visto J era só o H, pode dar plantão extra, a depender da política da instituição, óbvio. Agora, entrando na questão, o que a gente estava falando? Do respeito. Bom, respeito, cara. Quando eu entrei na residência nos Estados Unidos, eu tava um pouco tenso, né? Bom, imagina, quando você começa num trabalho novo no Brasil, você já fica, poxa, as pessoas estão me analisando, né? Tipo assim, você é novo no ambiente, né? Então, você imagina chegar nos Estados Unidos. É tudo novo pra você, por mais que você tenha estagiado, né? Fica aquela tensão. E o meu inglês não era tão bom, mesmo no dia que eu comecei a residência. Então, isso me trazia um pouquinho de tensão também. Aliás, das dificuldades, né? O inglês foi uma das maiores. Eu ia até uns 3 meses de residência, eu ia dirigindo pro hospital pensando no inglês, acredita? Ah, acredito. Eu pensando no inglês barreira, porque né? Eu tinha que ser bastante funcional, né? Depois foi uma bobagem. Desde o primeiro dia eu fui respeitado. Eu sempre fui chamado de doctor pelas enfermeiras, pelas fisioterapeutas, pelos pacientes, todos os meus colegas de residência, seja os meus senior residents, seja que estavam mais velhos, americanos ou não, seja os meus co-residents, todos sempre um respeitando o outro, né? O ambiente de trabalho, né? Você trabalhar em apenas um lugar, você chegar e você ter um hospital limpo e organizado, você ter um lugar de descanso maravilhoso, com café, né? Você ter uma cafeteria, né, do hospital, que é o restaurante do hospital, com comida boa, sabe? De maneira organizada. Você tem um lugar de descanso. Se você estiver falando de um quarto de plantão, por exemplo, né? É o respeito, sabe? O consultório é maravilhoso. Então, e a maneira que o paciente reage, a maneira que você é tratado nos detalhes, acho que tudo isso é sobre respeito. Violência contra médico eu nunca vi acontecer nos Estados Unidos. Acontece às vezes o paciente psiquiátrico, ou o paciente está irritado, né? E a gente vai manejar aquilo ali. Agora, violência nunca vi acontecer, né? E já estive assim. A emergência do hospital que eu fiz residência é gigantesca, uma emergência AAA, tipo assim, North Philly. North Philly é onde tem aquelas gangues de Filadélfia, então tem guerra de gangue. Máfia, chegava esfaqueado, baleado. Tem muito problema com droga, tá? Nos Estados Unidos, muito cocaína, né? Tinha PCP também, bastante. Então, assim, é aterrorizante essa questão das drogas. Então, é uma emergência muito agitada e tem esses pacientes psiquiátricos, mas violência contra médico é inadmissível, né? E a segurança é bruta também, entendeu? Então, assim, realmente é muito triste o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que é multifatorial. E é um reflexo também da população estar desrespeitando o médico, que muitas vezes ao longo dos anos foi se desrespeitando também, permitindo várias coisas, ou então exercendo uma medicina sem qualidade, tá? Porque a população percebe isso ao longo dos anos, que ela tem algo qualquer e ela dá de volta também algo qualquer. Não estou justificando, tá? Sim, mas faz sentido. É realmente muito triste, assim. O médico, ele tá se tornando mais um, infelizmente. Isso só tá começando, né? Porque você viu a demografia médica da USP esse ano. Muito médico tá saturado, o nosso mercado tá completamente saturado, entregando muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, um serviço não muito bom. E aí o paciente se revolta, né? Não justifica, como você falou, mas assim, se revolta. E aí acaba partindo para vias de fato, de violência. Né? Meu muito Deus. Triste. Mas agora a gente falou de várias coisas positivas, vamos agora falar sobre os desafios. Tá. Quais são os principais desafios? Você citou o inglês, que é uma grande barreira. Verdade. Mas, assim, além do inglês, o que mais é desafiador quando você vai para os Estados Unidos? Tá. Depende do contexto de vida de cada um. O inglês foi um grande desafio, mas um desafio que dá prazer de ter conquistado, né? De você, quando eu comecei a estudar pro processo, não sabia nada de inglês, então você saber falar inglês, saber que fiz uma residência nos Estados Unidos, né? Ser fluente é maravilhoso, assim, ter vencido esse desafio. Então, é isso. Outra coisa é ter me mudado com família, né? Tem a questão financeira, a questão da responsabilidade. Poxa, é um plano familiar, mas quem trouxe, né, a minha esposa, as minhas 2 filhinhas para os Estados Unidos fui eu. Então, eu não queria que elas passassem por nada, nenhuma dificuldade, né? Por conta de algo que foi ideia minha, né?
Então isso traz uma certa tensão, sim, de você ter que ter uma organização financeira muito boa, sobretudo no início, para que você possa privar elas de qualquer dificuldade, tá? É uma conquista familiar, no final das contas tudo vai valer a pena, mas essa foi uma das dificuldades. Outra dificuldade não é só da residência, tá? Eu tô falando de vida nos Estados Unidos, né? É quando você chega no país. Eu cheguei no país, eu não tinha CPF, que é o Social Security Number, eu não tinha Credit Score, que é um score de crédito que é pedido para tudo nos Estados Unidos, eu não tinha conta bancária, então eu já tinha respeito e tinha uma condição boa no Brasil, cheguei lá não era ninguém. Então isso é difícil, essa mudança, esse processo é difícil, até que você possa ser um ser humano, né? E você possa ter uma conta bancária, ter o social, ter credit score. Você chega lá, beleza, você quer morar, então você quer alugar um apartamento, você quer fazer um lease. A primeira coisa que a pessoa vai te pedir? Seu credit score. E você não tem, né? Então, aí ela pede o social, você não tem mísero CPF, né? Do lugar. Aí você quer tirar a drive license, tem estado que eles pedem também o seu social. Então você quer comprar um carro, credit score. Então você fica num ciclo vicioso de, meu Deus, não sou ninguém, mas daqui a pouco isso vai se resolvendo, o tempo vai passando, você pega o seu social, você abre a sua conta bancária, porque isso não é burocrático, você vai usando um cartão pré-pago, vai tendo credit score, você já vai entrando na vida normal. Porque lembra, esse momento, por isso que é bom você se mudar para os Estados Unidos 30 dias antes, né, para você organizar a casa, né, mas muitas vezes você está resolvendo coisas em paralelo com a residência. Isso é um grande desafio também. Outra coisa que eu aprendi muito, eu não sei se isso é desafio, mas foi um ponto positivo, é que assim, não existe mimimi, desculpa ou migué, tá? O brasileiro, ele gosta de dar um miguezinho, né? Eu já dei migué na residência no Brasil, né? Todo mundo deu migué, né, Mário? Eu não posso falar isso, mas às vezes são coisas sutis, leves, assim, não existe isso nos Estados Unidos, tá? Não existe. Então, você tem que estar lá às 7 da manhã, tal dia, seu nome que está lá, esteja lá. E se você não tiver ou chegar atrasado, vão perceber que você não estava ou chegou atrasado. Então, realmente, eles levam o trabalho muito a sério, tá? Então, você tem que estar executando aquilo que você é suposto a executar. Plantão noturno, por exemplo, no Brasil, a gente divide horário, né? Então, assim, chega meia-noite, se tá eu, você e ele. Plantão Cinderela, vai embora meia-noite. Exatamente. Ou vai embora, não, assim, você no mínimo divide horário. Tá 3 aqui, então meia-noite às 2, 2 às 4, 4 às 6, sei lá, divide assim. E aí cada um, tipo assim, era pra ter 3 médicos de plantão. Mas aí tem um médico de plantão e os outros 2 estão dormindo, tá? Nos Estados Unidos não acontece isso. Fica todo mundo acordado. Fica todo mundo acordado. Mas o plantão, eu ficava assim, nos primeiros plantões, eu falava, cara, não tem nada acontecendo, tá parado. E tá todo mundo aqui, um olhando pra cara do outro, que às vezes até determinada hora você bate um papo, brinca, depois vocês jantaram, tomam um café, aí depois vocês estão ali, e assim, gente, vamos dividir pra dormir. Eu não falava isso, óbvio, mas eu pensava. E não existe isso. Então, isso é muito interessante. E depois eu concordei com isso é muito bom. Porque por mais que você recoste ali no sofá e bote a cabeça pra cima e feche os olhos, se acontecer alguma coisa, todos estão ali imediatamente. E acontecia. E todos estavam ali imediatamente para resolver, um ajudar o outro. Isso é um plantão médico. O que era legal também, desafiador, né? Já que esse tema desafiador, eram os períodos de night float. Porque ao invés de estar na minha residência de dia e ter que dar um plantão noturno, eu nunca dava plantão noturno, seguido de um plantão diurno, né? Então, o benefício também, até dos attendants lá na minha residência, nos Estados Unidos, não existe ficar dando plantão de 12 horas. 24, cara, não existe. As escalas são mais curtas. Um attendant não vai dar plantão de 24. Quase nunca, tá? Exceção da exceção da exceção da exceção. Então, a gente trabalhava o dia a dia normal de residência. Só que tinham alguns períodos no ano que era o night float. Aí, amigo, você entrava num vácuo, parecia que a sua vida ela não existe naquele período. Você dorme de dia e trabalha de noite. Nossa, então parece que você entrou para outra esfera da humanidade, né? Mas eram 7 dias sequenciais, que eram difíceis, mas aconteciam, vou chutar aí, sei lá, 4, 5 vezes no ano. Então é como se eu estivesse pagando o preço para que os meus colegas, naquele momento, que era a minha vez, para que os meus colegas todo dia voltem para casa. Então todo dia eu estava em casa, vendo as minhas filhas, jantando com a família, tendo um tempo com a esposa. Então tinha vida útil ainda pós-residência, porque eu não tinha que continuar no plantão, porque em determinadas fases do ano eu tinha que pagar esse preço do night float. Ficava equilibrado, né? Ficava, no fim das bem contas. legal.
Quando chegava, você chorava, né? Mas valia a pena. Você trocava o dia pela noite. Nossa, é complicado. E, Rafa, pra gente finalizar aqui a nossa conversa, me conta sobre a questão da adaptação cultural e da pressão emocional, como que funciona isso? E existe algum benefício? Porque a gente tá vendo aqui que apesar de ter os males, eles trazem coisas positivas. Mas em relação a essa parte de adaptação da cultura e da pressão, você acha que tem alguma vantagem, apesar de ser complicado? Tem. Bom, a gente cresce sob pressão, né? Sim. Então, realmente, acho que a grande pergunta é se vale a pena, né? A vida é uma só, a profissão é linda, é maravilhosa, né? E eu acho que fazer residência nos Estados Unidos é você levar a sua profissão ao auge, assim, ao pico, né? Os Estados Unidos é o país onde flui o conhecimento, né? É referência para o mundo inteiro, né? Claro que existe medicina boa no mundo inteiro, né? Mas os Estados Unidos é onde flui o conhecimento, né? Você, cara, fiz residência nos Estados Unidos, né? Então é um lugar muito acadêmico. Aliás, eu, por ter feito residência nos Estados Unidos, eu posso exercer em 14 países do mundo afora. Então isso é um grandíssimo benefício. Eu literalmente sou médico no mundo. Então, de todas as dificuldades que eu passei, cada uma delas valeu a pena, tá? Mas existe pressão, né? Existe pressão, cobrança de performance, de você realmente evoluir ao longo da sua residência. Quando você é intern, que é o primeiro ano, você tem a pressão de estar aprendendo, de tudo ser novo para você, de estar se adaptando, de ter que fazer as notes, né? Porque é o intern que escreve as notes. O senior resident não escreve mais notes, mas ele tem a pressão de liderar o time de interns, de med students, de observers, de clerkship, de pessoas que estão rodando ali. Quem lidera é o senior resident. Ele tem a pressão de trazer a parte acadêmica também, de trazer um teaching moment para as pessoas, né? Ele tem a pressão de responder pelo time. Então, cada momento tem a sua pressão, sim. E é muito legal, porque se você responder bem, né? Se você não lutar contra aquela dificuldade e aceitar e responder bem, você vai crescer demais. O ganho cultural é um dos principais bens. Eu fiquei muito mais humilde quando eu virei residente nos Estados Unidos. Eu abriu muito mais a minha mente e eu fiz amigos, mexicanos, paquistaneses, indianos, né, sul-africanos, nigerianos, literalmente todos esses vai me vendo pessoas na minha mente, conforme eu falo desses, sul-coreanos, chineses, né, ingleses, então assim, israelenses. Então, qual é o benefício? Então assim, indescritível a experiência de você estar numa mesa, às vezes num restaurante, ou numa mesa no hospital, ou nos sofás, conversando, de você ter perspectivas de todo mundo. E aí a sua mente abre demais, você vê que não é exatamente sempre como você pensa, às vezes o que você determinou culturalmente, né? Existem vários pontos de vista. E uma coisa que me chama a atenção é o quão diferente e o quão parecidas as pessoas são ao mesmo tempo. Porque tem, assim, você faz uma brincadeira, todo mundo ri. Então todo mundo, o cara da Índia, do Paquistão e da China, eles entenderam a mesma brincadeira. É muito legal isso. O senso de humor do ser humano, a capacidade do ser humano de receber carinho, de receber, de ser nice e de receber alguém nice também, de ajudar e ser ajudado, é tudo igual. O ser humano é muito parecido. Mas tem os pontos ali que você vai identificando nas culturas, que às vezes um toque no brasileiro, que o brasileiro gosta, já o paquistanês não gosta, ele acha estranho, né? Um abraço, um beijinho, sim. Não existe isso. É diferente, É bem diferente. Então, até às vezes uma brincadeira, determinado tipo, grau de brincadeira que você vai fazer num grupo de amigos brasileiros, tranquilo, que não vai pegar mal, mas que você tem que entender que você tem que ser polite e você tem que colocar limite, tá? Com certeza. Mas então é isso, as pessoas elas têm as suas peculiaridades culturais, mas o ser humano ele é bem parecido em sua essência, tá? Tem religiões diferentes, eles cresceram num background totalmente diferente, numa cultura diferente, mas a essência do ser humano é muito parecida, isso é muito legal. Então além de trazer a troca, né, as experiências culturais, você ainda treina a sua habilidade social, né, de saber até que ponto você vai, principalmente a gente que é brasileiro, que a gente é bem acolhedor, expansivo, e essas outras culturas às vezes não são tanto, mas é bom pra gente aprender, né, a ter o equilíbrio, e conhecer culturas que aqui no Brasil, infelizmente, não tem tanto, a gente não tem tanto acesso a tanto imigrante. Sim. Então, indo pra fora, a gente conhece muita coisa diferente, legal. E eu acho que o brasileiro, por ele ter... se você fica no Brasil e não tem experiência internacional, você fica assim. E você se torna... você tem preconceito.
É impressionante. Isso é verdade. Eu posso falar de mim, porque como nos Estados Unidos 1/4 dos médicos são estrangeiros, eles estão muito acostumados. E é um país de estrangeiros, é um país de imigrantes, feito por imigrantes, levantado por imigrantes. Então é como se os Estados Unidos ficassem garimpando os melhores talentos do mundo, por isso que eles são quem são, tá? Mas nós não estamos acostumados, nós somos muito assim, fechados. Eu no INCA, a gente recebia pessoas de fora, de outros países da América Latina, para fazer rodízios no INCA, estágios, né, por ser um centro de referência. E aí, só por eles estarem falando espanhol ou portunhol, eu tinha preconceito. Eu achava que eles eram piores médicos por conta disso. Eu tenho vergonha de falar isso. E eu só notei isso olhando retrospectivamente. Quando eu, um estrangeiro no país, fui muito bem tratado, mesmo com inglês ruim. Nunca ninguém me tratou de maneira torta, né? E os Estados Unidos é o país da meritocracia. Quando eles começam a perceber quem você é, o que você sabe, o quão bom você é, bom médico você é, cara, eles começam a te respeitar, a te chamar, a te pedir, a te perguntar, né? Eu vivi isso lá, porque eu já trouxe essa bagagem de anestesia. Então, quando eu entrava no CTI, cara, quando falava de ventilação mecânica, de droga vasoativa, de paciente grave, nossa, era a minha área. Eu tava ali em casa. Você se tornou uma referência naquilo. Exatamente. Ali, né? Então, eles começam a identificar e tal. Isso é muito legal. E eu tinha esse preconceito. Então, quando eu olho pra trás, eu fico, caramba, lembrando de como eu tratei uma imigrante no Brasil, eu não sabia. E como era... aí eu fico envergonhado e acho que assim, isso é cultura pequena, mentalidade pequena. Sim. Rafa, perfeito. É isso? É isso. Finalizamos? Maravilha, finalizamos. Muito obrigado pelo papo, Mari. Muito legal essa conversa. A gente poderia falar aqui horas e horas sobre residência nos Estados Unidos, desafios, vida nos Estados Unidos. A gente vai trazendo em outros episódios à frente. Mas foi muito legal, a gente trouxe vários pontos aqui. E eu acho que a mensagem final é: você pode ir muito além do que você imagina. A vida pode passar e você olhar para trás e ver que você ficou um pouco limitado, mas se você for buscar algo a mais, você vai passar por desafios, mas vai crescer demais. Então, eu acho que o pensamento final é: vale a pena? Né? Se vale a pena, encara mesmo com os desafios e as dificuldades, porque no final você vai ter orgulho de você, do que você fez, e vai colher os frutos também. É isso, gente. Vejo vocês na próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.